Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um podcast da Confraria Literária. Eu sou a Rejane. Eu sou a Rosana. E hoje a gente está aqui com a Ana Paula. Ela é bibliotecária do Céu Paz, da Brasilândia, e vai contar para a gente como foi que ela entrou nessa área de bibliotecas, de livros. Se ela é uma apaixonada por livros como a gente, dá uma olhada aqui, ó. Trouxe um monte de livros para falar para a gente, mas para o final a gente mostra. Então vamos lá. Seja muito bem-vinda. Obrigada por estar aqui. É um prazer vocês terem me convidado, eu que agradeço. Estou muito, muito feliz. Meu primeiro podcast, não sei nem se eu vou conseguir falar assim, passar tudo que eu tenho para passar, mas eu vou tentar. Então conta pra gente como foi que nasceu esse amor pelos livros? Como você acabou entrando na área da biblioteconomia? Tá certo? Mesmo, é difícil de falar, mas é biblioteconomia. Então tá bom. Bom, o meu amor pelos livros, eu tenho que ir lá atrás na minha infância, como que começou, né? Quando eu tinha 6 anos, que eu fui para a primeira série, eu tinha uma professora de português, uma professora muito boa que chamava Dona Bia, Beatriz, e ela gostava muito, ela incentivava muitos alunos a lerem. E aí ela incentivava a gente a ler. A gente começou com aquela série Coleção Vagalume, que veio depois. Primeiro livro que eu lembro que me marcou bastante, que ela pediu pra gente ler, que eu acho que foi na segunda série, porque não foi logo assim na primeira, foi na segunda série. Foi O Coração de Vidro, do José Mauro de Vasconcelos. Olha... Que eu lembro que tinha uma história de um cavalinho que morria, né, na história, né? E eu ficava muito, muito triste. Aquele livro me marcou muito, né? E assim, como era uma época muito difícil para a gente ler, eu não sei se você lembra disso. A gente esperava as crianças lerem, que tinham o livro, para depois passar para a gente poder ler o livro. A gente não tinha o acesso, como hoje em dia as pessoas têm o acesso muito mais fácil ao livro. A gente não tinha isso naquela época. A gente esperava alguém da classe ler e quando aquela pessoa lia, passava o livro para a gente. Porque a gente vinha de uma época muito difícil. Minha mãe, por exemplo, era empregada doméstica, ela não tinha condições de comprar livros, né? Então, alguns livros ela comprava, outros não. Outros eu esperava. A professora fazia um rodízio na classe, eu lembro que ela fazia esse rodízio. Então, quem terminava de ler um livro ia passando para o outro. E assim, com o tempo, eu fui pegando gosto pela leitura. E tinha essa coisa da cobrança, né? Que era o livro mensal... Né, da leitura do mês e todos lerem, né, que era chamado até uma leitura obrigatória, mas que para a gente eram os primeiros acessos, né, à leitura. A leitura. Né? Eu lembro da coleção Vagalume, acho que era Pimpa, o nome também era tão legal. Eu lembro dele até hoje também, marcou bastante. O Escaravelho do Diabo, também, né? Que é todo da mesma coleção, da né? mesma coleção. Eu lembro que a gente leu O Mistério dos 5 Estrelas. Sim, também. São clássicos, né? São clássicos que a gente tinha que fazer a prova, né? Sim. E eu lembro que depois a escola Boa Nova tinha uma biblioteca, mas quando eu estudei lá, eu não sabia que tinha uma biblioteca lá dentro. Porque assim, eu não sabia que tinha uma biblioteca na escola. Nunca foi apresentada essa biblioteca, pelo menos para mim. Então eu nem conhecia. Que tinha também isso que eu acho que é importante, vale dizer, que muitas bibliotecas nessa época, elas eram muito também fechadas, assim, né? Quase como um tesouro que ninguém podia mexer. Exatamente. Né? Então as pessoas não sabiam mesmo, né? Era como se era aquela coisa antiga de o bibliotecário ser o guardião do livro, mas não passar o conhecimento para frente. Você ficar só naquela coisa guardando os livros e o conhecimento só com você. E como era uma época também de ditadura, a gente estava numa época de transição, acredito também que esse fato também teve uma relevância aí. Sim. De a gente não ter tanto acesso àqueles livros, né? Sim. Bom, mas e aí? Aí tinha essa professora que influenciou... E aí eu fui aí eu passei a fase, a 8ª série, agora a gente tem até o 9º ano, né? Mas naquela época era até a 8ª série. Eu fui pro 1º, 2º, 3º colegial e eu mudei de colégio. E aí já nesse colégio tinha uma biblioteca e eu fiquei sabendo que tinha uma biblioteca e tinha a carteirinha da biblioteca. E aí, como eu era assim, eu comecei a ler, assim, Paulo Coelho. Comecei a fazer aquelas leituras que os adolescentes faziam, sabe? Então eu comecei a virar uma leitora assídua. Aí eu já comecei a pegar o gosto pelo livro. Eu gostava muito também, quando eu era criança, de ler gibi. Então, Maurício de Souza aí fez parte da minha infância. A Turma da Mônica, eu adorava gibi, eu adorava. E aí, quando eu aprendi a ler lá com a Dona Bia, eu lia tudo. Eu lia desde a placa na rua, tudo que eu pegava eu ia lendo. Eu era uma criança que gostava muito de ler. Sempre gostei muito de ler, lia tudo. Eu lia, nem entendia, eu falava seixo, o que é seixo? Era sexo. Eu falava pra minha mãe assim, mãe, mas o que é seixo? E ela, onde você viu isso, menina? Eu li ali, seixo. O que você anda lendo, minha filha? O que você anda lendo, isso com 7 para 8 anos, entendeu? Porque eu gostava de ler tudo que eu via na minha frente, eu queria ler. E não tinha internet naquela época, né?
Não, tava longe Era difícil, ainda. tava longe, né? E aí, onde entra a história de você ir atrás de uma escrivaninha, alguma coisa assim? Ah, Que eu ouvi sim, falar. é verdade. Eu É gostava, porque você é famosa. É. Né? Vamos lá. eu gostava muito, muito de estudar, e eu estudava na mesa da cozinha, minha mãe trabalhava e era um lugar que não dava para estudar direito, sabe? Aí eu falei assim, eu vou escrever uma carta. Naquela época tinha a Porta da Esperança. Eu falei assim, eu vou escrever uma carta para a Porta da Esperança, vou mandar, que eu já sabia escrever bem bonitinho, e vou pedir uma escrivaninha para mim poder estudar. E aí um dia chegou o telegrama, nem lembrava mais da carta que eu tinha escrito, chegou o telegrama, você está convidada a participar do programa Porta da Esperança. Uau! Silvio Santos. Com Silvio Santos, eu acho que era ainda ali em Santana, na Vila Guilherme, se eu não me Sim. engano. Era o estúdio lá, e eles falavam Quantos assim, ó, anos você tinha? eu acho que eu tinha Era muito pequena mesmo, né? acho que 7, Só? 8. Acho que não. Eu acho que Ou era na 10. quinta série, talvez, nessa Eu não transição lembro, pra para 10, estudos, então, né? tá. Porque Eu acho que eu tinha uns 10. Uhum. indo pro ginásio, eu acho, Acho né? que indo pro ginásio, Eu não lembro a idade, você sabe? Aham. Aí eles falavam assim, não use perfume, porque o Silvio Santos tem alergia de perfume. Aí minha mãe me levou. E aí foi muito legal. Aí eu ganhei a escrivaninha, veio uma escrivaninha linda, até com uma estante na parte de cima, assim. Era um móvel clarinho, assim, uma cadeira bem pesada, Olha era que móvel de legal. madeira mesmo, né? E aí ainda o Silvio Santos brincou comigo, mas menina, pra que você quer uma escrivaninha? Você vai abrir um escritório? Eu falei assim, não, é que eu gosto de estudar e eu quero estudar bastante. E aí essa escrivaninha vai me ajudar. Ai, que bom, tá vendo? E aí no dia seguinte, todo mundo no colégio, olha, ela foi na Porta da Esperança. Ficou famosa. Nossa, ficou famosa, eu lembro disso. Não tem nenhuma gravação, né? Eu Não. fiquei sem nenhum registro dessa Mas talvez época, se né? buscar, né? Mas eu acho que não, porque aí teve um incêndio lá no SBT e tudo foi Perdeu muita perdido. coisa, né? Verdade. Bom, e aí? A mocinha foi crescendo, a adolescência. A menina foi crescendo, adolescência, aí eu fui trabalhar com jogos, nada a ver. Jogos. Primeiro emprego meu, assim, fui trabalhar... Jogo do bicho. Não, com bom. bingo. Eu fui trabalhar num bingo. Eu fui trabalhar num bingo ali na Joaquim Floriano. Era no auge dos bingos, quando os bingos estavam bombando mesmo, né? Que não era proibido, podia ter o jogo, né? E aí eu trabalhei 12 anos no bingo, aí os bingos fecharam. Aí eu falei assim, eu gosto tanto de... E aí eu fiz jornalismo nessa época, mas eu nunca quis fazer jornalismo, né? Eu queria já fazer biblioteconomia, eu gostava muito de livro de leitura, né? Aí eu falei assim, bom, fiz a faculdade de jornalismo, não deu em nada, os bingos fecharam, eu falei assim, vou procurar emprego, eu quero trabalhar numa biblioteca. Aí era da época ainda que você entregava o currículo de porta em porta. Aí eu fui numa universidade, ali na Leopoldina, na Universidade de Mogi das Cruzes, que hoje nem tem mais ali, né? Aí eu fui entregar meu currículo, aí o moço assim falou assim, nossa, você deu sorte, hoje tá tendo uma dinâmica para a biblioteca. Uau. Eu falei assim, uau, não acredito, sério? Aí eu entrei, conversei com a bibliotecária, ela falou assim, a gente tá precisando de uma auxiliar de biblioteca, uma pessoa que vai ficar guardando o livro o dia inteiro, e aqui é uma universidade que está em expansão, e você vai ter que ser proativa, guardar muitos carrinhos de livro. Você topa participar dessa dinâmica? Eu falei assim, eu topo, eu quero muito trabalhar. E aí eu fui escolhida. Aí eu comecei a trabalhar nessa biblioteca, como auxiliar de biblioteca. Trabalhei 3 anos. De lá, eu fui trabalhar no Clube Pinheiros, na biblioteca do Clube Pinheiros, como assistente de biblioteca. Tá. Aí eu já fui evoluindo. Aí eu falei assim, nossa, o que eu preciso fazer para mim ser uma bibliotecária? Que eu queria ser bibliotecária, eu não queria ficar só ali, né? Aham. Eu queria administrar a biblioteca, eu gostei disso daqui, eu quero ficar nisso daqui. Olha, você tem que fazer uma faculdade, a faculdade só existe 3 aqui em São Paulo, é na USP, na Faculdade de Sociologia e Política, que é a FESP, e tem uma que chama Unify. Eu falei assim, qual que é? Na USP é 5 anos. Eu falei assim, há muito tempo. Eu preciso ser bibliotecária em menos tempo. Olha, tem a FESP aqui, perto do Mackenzie. Você quer ir trabalhar, você vai estudar lá, aí você continua trabalhando aqui. Minha chefe me deu na época me deu incentivo. Aham. Falei, tá bom, eu vou fazer então, né? Vou estudar, né? E fiquei estudando, eu saía dessa região aqui da cidade de noite, né? Era bem na Amaral Gurgel, que a FESP aqui é perto da Amaral Gurgel, ali naquela... Ela existe ainda? Existe até hoje. Tem o curso de biblioteconomia lá até hoje. Aí eu fiz biblioteconomia, 3 anos. Aí continuei trabalhando no Pinheiros, aí veio um concurso da Prefeitura de São Paulo para o cargo de bibliotecário. Abriram bastante vagas na época, acho que era 96. Aí eu falei assim, bom, vou fazer esse concurso, né? Aí eu passei no concurso, só que demorou para ser chamada, nomeada, né? E meu sonho também era ser funcionária pública. Eu falei assim, não, vou ser funcionária pública. E com meus livros. Com os meus livros, né? Eu imaginava, assim, outro mundo, né? Eu falei assim, não, vou fazer, uau vai ser nossa...
E aí eu passei no concurso, me nomearam 2 anos depois, em 2018, acho que o concurso, não lembro se foi em 2015, 16, aí em 2018 eu consegui. Aí me chamaram. Aí falaram assim, você vai trabalhar no Centros Educacional Unificado, que são os CELs da prefeitura, que são dentro de comunidades. Aí eu falei, opa, tá bom, vou trabalhar. Aí quando eu fui na primeira vez na comunidade, eu me assustei. Falei, meu Deus, assim, o território bem periférico, assim, sabe? As pessoas em situação de miséria. Eu falei assim, meu Deus, eu vou ter Sai do Clube Pinheiros, né? Eu saí do público AAA, de uma biblioteca que as pessoas liam em alemão, né? Mas eu vou trabalhar aqui, vai ser um desafio grande. Aí minha mãe falou assim, mas você tem certeza que você vai querer mesmo vir trabalhar aqui? Eu falei assim, não, eu vou trabalhar aqui. E aí foi, assim, uma experiência muito diferente, porque o bibliotecário do Clube Pinheiros faz um tipo de serviço. Um bibliotecário dentro de um território, em pessoas em situação vulnerável, faz outra coisa completamente diferente, né? E aí eu fiquei bem curiosa para saber sobre isso. Aí eu aceitei o desafio, eu falei, não, vou trabalhar lá, vamos ver o que vai acontecer, vou trabalhar. E aí eu comecei a trabalhar. Trabalhava às vezes até de domingo, né? Era uma época que trabalhava direto, né? Eu saía tarde, saía 8 horas, eu ficava até com medo, assim, entrava assim. Os acessos eram difíceis, né? Que você comentou. É muito difícil, O acesso é bem difícil, principalmente esse céu que eu trabalho, o Céu Paz, ele fica lá no Jardim da Macedo, no alto do morro. Uhum. Ele é diferente do Céu Heliópolis, do Céu Paraisópolis, que foram céus que eu já visitei, que estão na parte de baixo. O meu não, o meu eu tenho que subir e ele fica num morro mesmo, que já saiu até no jornal, que pode até desabar por causa das obras do Rodanel, porque é um terreno meio... Em risco ali. Em risco, né? E aí eu falei assim, não, bom, vamos trabalhar, né? E aí começou assim, é uma biblioteca completamente diferente, a biblioteca de uma periferia, né? Porque ali você não vai ser só bibliotecário, você não vai estar ali só incentivando a leitura, só fazendo uma hora do conto, só fazendo uma contação de história. Ali são outros tipos de coisas que você vai ter que fazer, porque são crianças em situação de risco, são pessoas vulneráveis. Então era muito mais coisa, era de você chegar, pegar a marmitinha para você entregar para o cachorro que está morrendo de fome na porta do céu, e aí você entrar e fazer o seu serviço. Então é uma coisa completamente, já começa assim, é uma coisa mais social do que você ser realmente bibliotecário, né? É uma coisa assim que a biblioteca está inserida naquele contexto do social das pessoas, né? E aí eu sempre digo que quem quer ser bibliotecário, tem até um filme que chama O Público, né? Que começa falando assim, se você gosta muito de livros e se você gosta muito de pessoas, então a sua profissão é ser bibliotecário, né? Olha... E aí eu peguei esse desafio e tinha um colega meu que era muito bom, é um mineiro também que passou no mesmo concurso, já estava lá 2 anos antes. E a gente começou essa trajetória junto com as crianças a fazer, incentivar a leitura deles, né? Porque o serviço é bem amplo, você faz muitas coisas. Como é que é o trabalho? É isso que eu ia falar. Lá, na prática, como é que vocês atuam? Na prática funciona assim, a gente tem um projeto pedagógico que a gente tem que seguir com o ano, a gente faz, a gente se reúne com o professor, do que o professor vai dar o ano inteiro. Então, assim, cada mês tem uma temática, né? Tem um tema, mas a gente trabalha esse tema com as crianças, entendeu? Qual a faixa etária? Desculpa, Rô. A faixa etária, assim, vai desde né, vai ficando cheio de dúvidas. A faixa etária vai desde os bebezinhos até a 8ª série, tem lá. Tá. Até agora é até o 9º ano. Uhum. Então, desde os bebezinhos, mas a gente atende o público da comunidade também, que também não é uma biblioteca... É aberto ao público, é a comunidade. Então, a gente atende o público variado. Aí as pessoas da comunidade fazem carteirinha da biblioteca, retiram livros. É isso também? É isso que a gente faz. E a curadoria? Tem alguma coisa? Os professores? A curadoria nós, os bibliotecários, que fazemos, né? Aí a gente tem um projeto com os bebezinhos, porque a gente tem SEI, EMEI e MF dentro do CEL, né? Então, com os bebezinhos a gente faz, o bebê também lê, que a gente conta historinha, assim, para os bebês, pega aqueles livros que você passa a mão, sabe? Sensorial, né? Sensorial, aí mostra para as crianças. Então, a gente tem esse projeto. Bebê também lê, que aí a gente tem os horários disponíveis para as pessoas virem visitar a biblioteca e a gente apresentar esses projetinhos que a gente já faz um acordo com os professores. Esse ano a gente vai fazer tal coisa. E aí a gente já vai separando, elaborando os livros, que a gente vai fazer a contação de história que a gente vai ter. A gente também recebe contação de história de outros lugares, que a Secretaria Municipal de Educação manda, né? Que são com os artistas mesmo. Também tem os dias das contações. Tem os convidados, assim. Tem os convidados, as contações de história. Tem batalha de slam.
tem batalha que de vai rima, trazendo a realidade também ali, né, da comunidade. Do conversa, território, né? Mas a biblioteca, além disso, é um lugar de comunicação, de você ir, da pessoa ir conversar com a gente. Vem muitas pessoas, por exemplo, pessoa idosa que chega dentro da biblioteca, ele não vai só emprestar um livro. É isso que eu falo, o bibliotecário tem que gostar de pessoas, ele vai conversar com você, né? Ele vai contar o dia a dia dele, então você tem aquela coisa de você ter a empatia, a compaixão pelo próximo, saber que aquelas pessoas estão naquelas condições de vulnerabilidade. Ninguém é pobre porque quer ser pobre, é porque as condições que eles nasceram é naquele ambiente, eles nasceram naquilo ali. Então é isso que eu tô te falando, o bibliotecário não é só o livro, é você pensar em levar até uma roupa, às vezes para dar para uma criança que precisa, é você fazer o social, dar comida para o cachorro, dar comida para o gato que deu cria ali naquele lugar. Não tem como não se envolver, né? Não tem, Só não se tem. você for muito fria. Só se você chegar for muito ali, fria. só vou fazer meu trabalho, Sim. mas como? Não tem só como. Se não enxergar, não é possível. Verdade. E ali você já dá um livro, eu tô passando por tal problema. Mas você já leu o livro tal? Olha, esse livro fala de tal coisa. Aí a gente oferece livro. Você, por exemplo, converso muito com as adolescentes. Você já leu tal livro? Que aí é a fase do namoro. Você já leu esse livro aqui? Pedro Bandeira, né? Aí a gente vai ofertando o livro, é aquela coisa. E a gente tem esse projeto, né? Hora do Conto, Batalha de Slam. A gente tem... Explica um pouquinho a Batalha de Slam. A Batalha de Slam é como se fosse uma rima. Como se fosse aqueles raps que eles fazem, uma disputa de rima. Tá. Mas a gente também tem, assim, a gente leva as crianças também para eventos externos. A gente levou as crianças na Bienal do Livro. E, assim, eram crianças que não saem daquele território, nunca saíram dali, né? E aí, quando eles chegaram dentro da Bienal, a Bienal com tudo, aqueles estandes maravilhosos, né? Eles falaram assim, tia, mas aqui é tão maravilhoso, aqui é outro mundo? Eu falei assim, não, aqui é uma exposição de vários autores, de livros, né? E tinha uma parte lá do slam, que tinha até chazinho, eles falaram assim, nossa, mas isso é tão diferente, né? Eu falei assim, é muito legal. Aí eles tiraram muitas fotos, tinha uma parte lá que você podia ser a Barbie, né? Entrar dentro de uma caixa de ser a Barbie. E aí eles gostam disso, né? E apesar de que o desafio é grande para sair do morro também, porque o ônibus nem chega lá onde a gente trabalha. O acesso é muito, muito difícil, lá só chega a van. Inclusive, essas excursões, eu falava assim, ai meu Deus, vai ter outra excursão, como que a gente vai sair daqui, né? Porque tem que subir uma van no morro. E aí uma vez o ônibus queria deixar a gente no meio do caminho. Imagina, a gente com um monte de criança no meio do caminho para subir a pé. Porque o moço do motorista não queria subir, falou, não, aqui eu não vou mais, porque é um precipício realmente, né? Nossa. E é disso, né? Porque tá na cidade de São Paulo, que a gente imagina, né? Que tem acesso a tudo, só que não, né? É um lugar que você não imagina, assim, que existe, assim. Você fala assim, meu Deus, nós que estamos aqui, por exemplo, aqui na região da Paulista, região da Consolação, você jamais imaginaria que existiria um lugar assim. E é um lugar perto, que não é longe. Perto, não é longe. Isso que me impressiona, porque está inserido aqui no meio. Para a criança chegar na Bienal e falar, nossa, o que é isso? Isso existe, né? Isso é o mundo real. Esse é o mundo real, verdade. Que coisa. A gente trabalha vários temas. A gente trabalha racismo, a gente trabalha o tema da mulher, a gente trabalha com os professores, sexualidade, são vários assuntos. Gênero, assim, deve ser, né? Todas essas pautas importantes ali, né? Todas essas pautas importantes são trabalhadas no dia a dia, a gente alinha com os professores, eles levam as crianças dentro da biblioteca e a gente faz esse trabalho com todas as crianças. E é um trabalho em parceria, vocês com os professores, ou é uma coisa de espaço, deles falarem o que eles gostariam, de vocês cederem o lugar, selecionarem os livros, mas aí quem dá essa aula, quem fomenta, né, essas discussões, né, dessas pautas, né, tanto como racismo, como gênero, quem que vocês de uma forma integrada ou aí os professores que vão pegando um pouco na mão nessa formação, né? Assim, nós somos bibliotecários, a gente faz aquela curadoria, a gente não é professor, a gente oferece o material e a gente tem uma parceira lá, uma professora que é muito parceira da gente, que chama Sandra, e ela desenvolve os temas, o professor desenvolve os temas que ele está trabalhando, dá as explicações para os alunos. Faz essa formação mesmo, faz né? Essa formação mesmo. Dentro desse conteúdo pedagógico que você falou, exatamente, né? É dentro desse conteúdo pedagógico. Tem alguma história que você lembre de algum impacto que você lembre de livro, que o livro causou para algum aluno, para alguma criança, um jovem lá? Olha, a gente estava lendo agora a Carolina Maria de Jesus, O Quarto de Despejo, e é uma obra que acho que marcou bastante as crianças. O quinto ano estava lendo e eles se identificaram muito com a obra, porque ali tem o cotidiano da favela, né? No dia a dia, diário, né? Estão de uma contando favelada, a minha né? história. Estão contando a minha história. Livro. Tia, olha, isso daqui aconteceu com meu pai, não sei quem também bebe.
Então, assim, foi uma obra que eu acho que identificou bastante, que marcou eles. E de procuras, né, com relação, assim, né, o que eles mais procuram? Então, Né? E pode pensar na faixa etária, entre os adultos ou adolescentes. eles gostam muito de gibi. Gibi. Gibi eles adoram mangá, eles adoram mangá. É que assim, a gente não tem um acervo assim, que seja assim, amplo, muitos títulos diferentes, falta isso, entendeu? E você atribui essa leitura de gibis e mangás? Porque me chama a atenção quando você traz isso. Porque é uma leitura que é fácil, É fácil. né? Os livros é uma É mais leitura que denso. traz uma complexidade. Com certeza. É uma leitura mais fácil. Né? o E até gibi em e o termos mangá. a nível mesmo de alfabetização, né? Se eles têm uma fluência na leitura, porque isso também tem impacto. Né? Se eu não tenho uma fluência na leitura, eu vou buscar gibi, né? É, com certeza. Os gibis é bem mais fácil, né? Sim, Mas eles já estão lendo, né? sim. Já é um Já é um uma acesso, porta, já né? é. Já é um caminho, já estão ali no gibi. Sim, Eu comecei sim. pelo gibi, né? Porque pode ser mais fácil, mas é uma história, né? Sim. E é uma história, e é imagem, tem uma parte artística toda ali. Eu acho que A imagem é bem o que mais válido. atrai, né? É o caminho, né, para você chegar. Acessar mesmo, né? É. Os primeiros acessos é o gibi. Quando É você o foi gibi. trazendo um pouco a sua história, você se encantou, né? Foi Quando o a gente gibi. é menor, pelos gibis, né? E hoje também o acesso à leitura está bem mais fácil para esse pessoal, porque tem aquele projeto Minha Biblioteca, que eles recebem os livros, né? Que a prefeitura Continua compra, esse projeto? continuam recebendo. Tanto que esses livros do Minha Biblioteca não vão para a biblioteca, não pode ficar dentro da biblioteca, né? Eu seria para o aluno Eles construir, ganham. Eles ganham, eles levam para casa, é para o aluno fazer a biblioteca dele. Por isso Como que é chama. que funciona? É assim. Vocês duas conhecem, né? Eu não, sabe? Eu não sei Área se da é educação Eu sei e tal. por cima também. Eu também sei por cima. Eu não sei se é mensal que eles recebem esse livro, mas ao longo Quem do que dá? A a prefeitura. Né? prefeitura, Ah, a prefeitura. não sei se no governo do estado de São Paulo também tem o mesmo projeto, mas a prefeitura tem esse projeto que chama Minha Biblioteca Uhum. e que eles dão títulos selecionados ao longo dos anos para os alunos. E aí o aluno leva esse livro para casa e fica com ele. Todo Portanto, aluno ganha. todo aluno ganha, tanto que o Nossa. projeto chama Minha Biblioteca, Bacana. né? Que aí ele vai- Inclusive, eu não sei se teve impacto, né? O Avesso da Pele, que também disponibilizou, Do fez parte Jefferson. dessa composição, Jefferson né? Tenório, né? Que ficou numa polêmica de proibir, porque trata de coisas importantes que todos precisam ter acesso e saber. Chegou essa edição para vocês lá? Você teve acesso a essa obra? Eu tenho a obra porque eu acho que eu comprei, mas eu não chegou ainda não. Tá. Se chegou para as crianças. É, né? pras crianças, Distribuição. não sei dizer. Se Porque chegou acho que pras pega, crianças, um livro que pega para a faixa etária do ensino médio, e como é até o oitavo, Ah, né? Talvez até não o chegou nono nessa ano, unidade, não né? chegou nessa unidade, é. Sim. E você comentou do acervo. Como que vocês recebem os livros? Quem é que providencia? É a prefeitura que compra e Então. coloca? É doação? Como funciona? É assim, funciona assim. A prefeitura compra os livros e coloca no acervo e a gente também recebe doação. Só que assim, nós das bibliotecas de CEL somos diferentes das bibliotecas assim, públicas. Uma Mário de Andrade que tem um acervo muito mais amplo. Nós não. Nós, assim, o CEL começou com um projeto lá no governo, lá na prefeitura da Marta Suplicy, de ser um centro educacional unificado, onde teria teatro, música, Acesso à cultura, né? acesso à cultura dentro de grandes comunidades, como Paraisópolis, Heliópolis e todas as comunidades, todos os territórios que a gente tem aqui na região de São Paulo. E aí, assim, eu falo assim, abrir um órgão, abrir uma coisa pública é fácil, o difícil é manter, né? Porque você abre um hospital, mas e para manter o hospital? O mais difícil é manter a obra pública, né? E assim, a gente não recebe tantos livros, tantos títulos novos quanto a gente gostaria. Falta isso. Falta uma verba, a gente não tem uma verba mensal. Igual no Clube Pinheiros, eu tinha uma verba mensal para comprar livros. Então, sempre tinha coisas novas. A pessoa chegava lá, eu quero tal coisa. Tem. Lá, não. A gente recebe a cada vez Eu não lembro se foi o ano passado que eles fizeram uma compra grande e às vezes vem muitos títulos repetidos que a gente já tem. Nossa. Então, assim, você não tem essa verba mensal para você abastecer o seu acervo e ter títulos novos, até para atrair o público, que o público quer novidade, né? Claro. E a cada mudança de governo, vocês têm uma ruptura, né? Tem aquele governo que abraça e aí fomenta. Fomenta, né? é E verdade. outros que não, né? Infelizmente, a gente sabe que assim, existe isso, né?
Exatamente. E aí, assim, muita coisa assim, eu falo, você é funcionário público, você vai comprar muita coisa do seu bolso, muita coisa novidade. Eu ganho doação, ainda tenho o pessoal do Pinheiros que me doa muita coisa. Ai, que bom. E aí eu coloco lá no acervo. Então, assim, E aceita, então. É um aceita. espaço que aceita é doação. um espaço que aceita doação. Tá. Doações, Então, muita coisa assim, novidade, eu que trouxe, entendeu? Mas você falar que você tem uma verba, não. Falta essa verba, falta essa infraestrutura, falta móveis novos, falta tudo. Infelizmente, essa é a realidade. E é público, não é uma E é ONG, público, né? não é uma Deveria ONG. ser mantido, a gente paga os impostos. É afinal, verdade, né? Tem que ser distribuídos. Eu gostaria de uma biblioteca igual a do governo do estado de São Paulo, que tem no Parque Vila Lobos. Mas aí eu te pergunto, uma biblioteca do Parque Vila Lobos, quem está no entorno do Parque Vila Lobos, né? Nós temos esse grande problema, as bibliotecas não são mais acessíveis, né, ao público que realmente precisa. Dentro de uma comunidade que você poderia ter uma biblioteca maravilhosa, para as pessoas estarem indo lá com vontade de ficar lá dentro, você não tem. Para transformar aquela realidade. Para transformar aquela né? realidade, exatamente. Não, você tem uma biblioteca linda, maravilhosa, mas dentro de um parque que está cercado ali pela região do Alto de Pinheiros. Tem a questão das doações, por exemplo. A gente tem o Céu Paraisópolis, é um céu que recebe muitas doações. Já a minha região, o céu que eu trabalho, não. É um céu esquecido. As doações não chegam, as doações eu até brinco com o pessoal, mas gente, vocês têm que mandar doação para cá, porque a doação só chega no Paraisópolis, no Heliópolis, por quê? Porque tem o Morumbi ao lado, tem os lugares mais com pessoas com alto poder aquisitivo. Lá onde eu tô, não, onde eu tô, a região do entorno é uma região pobre, então assim, a gente não tem esse acesso, assim, a gente não tem muitas ONGs ajudando, a gente não tem nada disso. A gente tem as pessoas que ajudam no Natal, na Páscoa, mas eu falo assim, gente, mas e o resto do ano? E como que a pessoa faz para poder ajudar, já aproveitando o que você está falando? Porque acho que é importante também divulgar. A gente às vezes nem sabe, né, que existe. Às vezes fazer um trabalho de divulgação, olha, aceitamos doações, tal. Fazer o quê, né? É o jeito. Entre em contato com o CEL, com o gestor do CEL e fala assim, eu sou uma ONG tal, eu quero ajudar aí, fazer uma ação social tal dia. Isso é tudo combinado com o gestor do equipamento, né, do CEL. Nesse caso, entra em contato com o gestor do Céu Paz. Do Céu lá, Paz. Mas como? A gente acha ele? Como? Na internet? Pela internet. Em que lugar, pela né? internet você acha. No site da Prefeitura? No site da Prefeitura de São Paulo você acha os telefones oficiais. E aí entra em contato com a gestora do CEL e a gestora do CEL vai agendar um horário. E a doação de livro geralmente é encaminhada para a biblioteca, né? Tá. É bom saber, né? E que as pessoas saibam disso para poder fomentar e ajudar de alguma forma, né? Com certeza. A gente coloca até... Eu vou colocar o site depois na descrição do vídeo. Tá bom. Para facilitar, né? Vai ficar legal, doar, bacana. Ó, doem, a gente precisa, né, de voluntariado ali ativo, né, naquela região. E outra pergunta, dúvida que surgiu foi, você tem tempo para ler? Pois é, né? Fizeram uma pesquisa agora, retratos da leitura no Brasil, né? E perdemos 7 milhões de leitores, né? As pessoas estão lendo cada vez menos, né? Eu tenho tempo para ler. Eu vi essa pesquisa. A pesquisa retratos da leitura no Brasil. Triste, né? É triste. Então, eu vou confessar, eu tô lendo cada vez menos. Queria estar lendo mais. E se atribui a quê? Então, quando eu trabalhava no Pinheiros... Celular, o que acontece? Quando eu trabalhava no Pinheiros, eu ia trabalhar de ônibus. Então, eu tinha um percurso de 1h30 para ir, 1h30 para voltar. Essa 1h30 eu lia. Ai, que então, beleza, em 8 poder anos, ler no ônibus sem enjoar. Eu não consigo também. Então, em 8 anos, eu li muito. Porque eu tinha aquele tempo ali para leitura. Mas agora que eu passei a trabalhar e agora eu vou trabalhar de carro, eu não tenho mais esse tempo, né? E aí, quando você está dentro de casa, você está fazendo outra coisa, você tem que priorizar esse tempo para você ler, né? Eu acho que é isso. E a gente perdeu muito para a internet. Com certeza. O apelo. Eu duvido alguém aqui que levante a mão e fale que não pega e não perde um tempão no celular, passando. Assim, muito. Se tiver o livro e o celular ao lado, a tendência é ficar no celular e deixar o livro, né? Quando você vê o tempo passou, você já teria lido pra caramba. É verdade. Você tem que tirar esse tempo para priorizar, né? No meu caso, eu sou viciada no livro, então não passa. Não sei. E também eu não quero me curar do vício. Então, eu consigo ler. Já faz. Consigo ler um pouco todo dia, nem que seja um pouquinho. É assim, é vício. E é bom que vocês gostam de ficção, né? Vocês leem ficção, né? Também. Bastante coisa bastante, de ficção.
Eu gosto de umas leituras mais densas, assim, aí demora até mais para mim ler. Aí é mais complexo, não flui muito, você precisa estar bem concentrado e não engrena fácil, né? Não engrena fácil, não, é Meu verdade. irmão lê esse tipo de livro também, aí fica um mês Mais de não, estudo. ali. Não, calma aí, ali, eu não sei se é um mês, mas mais ou menos ali. Eu falo também, olha os livros que você lê, fica difícil. São bons, mas é difícil, intercala um com o outro aí um pouquinho. Ele, não, mas eu não gosto, eu gosto de ler livro assim, tá bom? Eu falo assim, eu não gosto de romance, eu não leio mais romance não, agora eu gosto de uma leitura mais densa, mais assim, elaborada. Assim. De vez em quando eu pego um romancezinho para aliviar a mente, saio dando risada. É gostoso, dá uma assim, quebrada. Quentinho no coração, tão bom também. Uma água com açúcar. Eu até trouxe. Não é sempre, aqui, mas... ó, para você ler. Muito obrigada, Caminho para a Liberdade, a Jojo Moyes. Isso. Quero ler. Ela é famosa, igual a Cullen, né? Sim. Você acha que nem lê, né? Os livros da Colleen Hoover. Mas são muito procurados pelas meninas lá na biblioteca. Muito procurado pelos jovens. São pelos jovens, Como diz meu pai, eles são pegajosos. Você pega, começa a ler e não larga mais enquanto não acaba, né? Sabe que quando eu li a saga Crepúsculo, eu achei assim fantástico. Eu achei maravilhoso. Eu falei, meu Deus... Como que essa moça escreve e me prende? Aí eu comecei a ler o Crepúsculo, li o segundo, li o terceiro e o quarto nem tinha lançado ainda, eu li todinho online. Eu falei assim, não, vou ler todinho online. Antes de chegar no Brasil, já tinham traduzido. Eu falei assim, não, vou ler. E foi uma coisa que me pegou. Foi uma saga que eu falei assim, nossa, me prendeu assim. Era uma história de vampiro, assim, mas eu falei, nossa, mas ela escreve bem, ela consegue prender. Eu acho que o livro tem isso. De você abrir a primeira página e a mulher já conseguir prender, o autor já conseguir... Já te captura, né? Já te capturar. Eu falo, nossa, não consigo largar. Você contando, né, da sua história me lembrou de um livro. Você falou que ser bibliotecário às vezes é até ser terapeuta um pouco, né? Você tem que ter um poder de empatia, de escuta, né? E aí lembrou de um livro que a gente leu, até não agradou muito a maioria das nossas confrades ali, a Biblioteca dos Sonhos Secretos, sim. que a bibliotecária, ela escutava realmente as pessoas, ela tecia ali um negocinho, e aí conforme que ela sentia, assim, ela pegava um livro e indicava, olha, leve esse livro aqui, lê, esse livro vai ser bom para você, sabe? Ela ia encaminhando de acordo com as histórias, né? Daquela... É a biblioterapia. Exatamente. E neste aqui, até a gente te trouxe porque esse livro fala do poder libertador, né, do conhecimento mesmo. Elas saem por aí distribuindo livros, na década de 30 e tal. E aí, aonde elas chegam para uma população que às vezes nem sabia ler direito ainda, analfabeta. Pouco acesso, né? Não se passa no Brasil, é claro, mas a história qualquer semelhança, né, mera coincidência. Não, e distante mesmo, né, dessa coisa de o acesso também difícil aos livros. Então, elas vão a cavalo nos lugares mais longes e levam um livro para as pessoas. E a gente vai vendo no decorrer do livro a transformação que o livro, impactou, né, até na a vida revista que elas criam de colagens, às vezes, porque a biblioteca é o mesmo problema, é difícil de ser mantida. Embora no livro seja um projeto do governo federal lá dos Estados Unidos, inclusive, mas não chega a tanta coisa, aí os livros se estragam, aí elas fazem eu esqueci o nome que elas dão, mas elas fazem uns outros livros nascerem de recortes de outros, como se fossem umas revistas, até põem receitas, umas coisas assim, e elas entregam também, é muito bacana. Nossa, que legal, vou gostar de ler. Já e essa biblioteca a cavalo, como ela disse, existiu, né? Foi baseado também... Tem umas bibliotecas móveis, né? Que as pessoas, né, tem um projeto de Kombi, né? Kombiteca, itinerante, né? Que é bem legal a proposta. Que você leva os livros, é bem legal. Tem um pessoal que tem essa proposta. Também outro dia eu vi numa praça, só que era lá no Alto de Pinheiros, igual eu falo, assim, nas regiões nobres. Chama-se Livros Livres. E aí é uma caixinha, como se fosse assim, uma casinha, e você coloca os livros lá. Aí você leva um e traz outro, Coloca e... Acho que chama Livros Quem Livres. Tem põe, quem não tem tira, né? Quem tem, exatamente. E é uma moça que ela lê bastante. Eu acho que ela faz até uma coisa de biblioterapia e tudo. Mas é disso, é uma preocupação, né? Porque aí a gente garante uns espaços que as pessoas já têm essa oportunidade, porque tem livraria, porque tem biblioteca pública, porque tem... E aí nos espaços que são, né, periféricos, o acesso é muito reduzido, né? Muito reduzido, é verdade. E livros mudam vidas, né, gente? Mudam.
Exatamente. Eu gosto muito quando o Jorge Luiz Borges fala, que ele fala assim, que ele imagina que o paraíso seja uma espécie de biblioteca. Eu concordo com ele, eu acho isso. Me encanta a biblioteca, me encanta as livrarias. Quando eu vou no shopping, eu não vou na loja de roupa, eu vou na livraria. Que delícia. E fica ali horas, né? Fica ali horas Imagina. olhando. E querendo comprar lendo, tudo, querendo né? comprar tudo. Aí tem aqueles post-it que a pessoa escreve, olha, esse livro é assim, assim, assado. Aí coloca lá, me encanta aquilo ali. Eu falo, nossa, fica apaixonada. Porque ali são várias histórias. O autor, ele conversa com você, Sim. né? Eu tenho um amigo meu que ele fala assim, nossa, eu li Machado de Assis. E ele falava assim, você, leitor. Ele falava assim, ele tá conversando comigo. Ele conversa comigo. Eu falei assim, conversa. Então o livro conversa com as pessoas, né? É uma pessoa que está contando uma história, você está tirando o seu tempo para escutar o que aquela pessoa vai te falar, né? E para cada leitura é de um jeito, né? Para cada leitura é de um jeito. Eu entendo e bate em mim de um jeito, você de outro, nela de outro. E a leitura vai mudando ao longo dos anos, né? Também, você lê de novo é outra história, Você lê de novo é outra história. Eu percebo assim que quando eu era jovenzinha, eu falava assim, nossa, eu li esse tipo de leitura que hoje jamais eu leria. Vamos colocar lá, o Paulo Coelho. Hoje, se ele lançasse um livro, eu não iria na livraria comprar, não estou desmerecendo o autor, mas para mim já não é tão interessante. Sim. E aí você vai vendo como você vai mudando o seu gosto literário ao longo dos anos, né? Cada época da sua vida você lê uma coisa, se você perde uma pessoa, você vai ler um tipo de leitura. Tem aquela médica agora que escreve livros maravilhosos, né? A Ana Cláudia Quintana. Fala assim, nossa, que livro maravilhoso. Tem uma outra também que acho que é Jude, eu esqueci o nome dela, que também escreve um livro maravilhoso que ela toma conta dos pais que estão doentes, idosos. Eu acho que é Uma Casa que Não Pode Cair. É Júlia o nome dela. E é um livro maravilhoso, que ela vai contando que ela parou a vida dela para cuidar dos pais que foram envelhecendo. E o livro traz isso, né? Ele te traz histórias que você também está vivendo, né? De você já tá uma mulher madura, você já está vendo os seus pais envelhecerem, daqui a pouco você vai ter que tomar conta deles. Então você vai vendo histórias de outras pessoas que também passaram pelo mesmo problema. E essa é a graça, né? Porque além do livro conversar com você, é de você se ver na história, né? Naquele personagem, né? Naquela história, naquele cenário. Naquele cenário, né? Eu falo assim, nossa, mas é uma coisa muito mágica, né? A pessoa tá vivendo o mesmo que eu já vivi, né? Então, é até reconfortante. É até reconfortante, né? Como o livro que você falou lá, que o pessoal, os jovens leram lá. Eles falam, nossa, a minha história, a história da favela. Né? De comprar fiado, pois né? Ele fala assim, comprar fiado, dos namorinhos que isso tinha na história. Isso tem importância, né? Tá até no livro, né? Você valoriza mais. E se reconhecer, né? Que assim, tá falando da minha história também, né? Porque hoje eu tenho uma história. Sim. E você quer falar um pouquinho pra gente dos livros que você trouxe? Eu trouxe alguns livros aqui. Eu vou começar pelo que eu mais gostei, que é o Sapiens, desse daqui do Yuval Noah Harari. Que é um livro maravilhoso. Olha, eu fiquei muito encantada com esse livro quando eu li. Você falou que você leu, né? Sim. Um livro impactante. Não li ainda. Impactante. Por que ele é impactante? Porque ele é um cara que ele fala que nós, os humanos, temos o poder de contar histórias. Nós acreditamos nas histórias que a gente conta, né? E eu acho que isso que impactou, né, o livro, né? Por exemplo, quem falou que esse pedaço de papel aqui, chamado dinheiro, tem valor? Nem me fala. Isso foi uma história que eu contei pra você e você acreditou. Então, assim, nós, os humanos, somos grandes contadores de história. É isso que ele traz nesse livro, né? Desde a primeira fofoca, quem fofocou, aquela confusão toda. Quem que criou a fofoca, né? Como que a gente passou a acreditar nas coisas, né? Como que você acha que esse pedaço aqui tem valor? Por quê, né? Então ele vai contando a história, né? A marca, né? Você vê que ele fala da marca também, né? Quem que atribui valor a uma marca? Por que você dá tanto valor a essa marca, né? E para outra marca você não dá valor? Por quê, né? Então, eu acho que ele é um livro importante, que nós somos grandes contadores de história. Com certeza. E desde dos princípios, né? Porque antes a comunicação era por meio da oratória, né? As histórias eram dos avós passando para os netos, dos netos passando... Né? Avós, e era muito, né? Todos os relatos eram relatos, né, orais, à noite, na fogueira, né? Tem fogueira, aquela coisa da comunidade reunida, né? A gente foi perdendo isso um pouco ao longo do tempo, né? Eu leio também, eu sou budista, mas não sou uma budista praticante. Eu leio muitos livros de budismo, né? E eu acho que tem um livro que eu li que é do homem que ele se considera o homem mais feliz do mundo. Chama Mathieu Richard, que chama Felicidade. E tem um livro dele que chama O Poder do Altruísmo. Então ele fala que o mundo só vai ser mudado se tiver compaixão das pessoas pelas outras, né?
Mas aí eu me lembro uma voz de um outro monge budista que fala assim, né? Que nem toda a riqueza do mundo é suficiente para a ambição de um só homem. Então, nós, seres humanos, somos ambiciosos, né? Uhum. Então, quando você vê tanta guerra, tanta desumanidade, tanta coisas ruins no mundo, cadê a nossa compaixão? A gente não tem compaixão. E eu acredito que o budismo fala isso, só a compaixão pelo próximo vai mudar o mundo. Mas como que a gente vai ter compaixão se nós, seres humanos, somos egoístas, né? Sim. Aí me vem vários autores na cabeça, mas calma aí. Aquele autor falou que o homem é o lobo do homem. Não, como assim? Mas a gente tem que ser bom, a gente vai ter compaixão pelo próximo. Será que todo mundo vai ter compaixão? Isso é uma utopia, né? Utopia, né? Sim. É uma utopia, mas vamos acreditar nessa utopia. Mas se fosse assim, realmente seria um mundo melhor para todo mundo, né? Sim. Tem coisa que eu falo até brincando, mas no fundo é quase o que eu penso mesmo, que aqui não vai ser, só lá no céu mesmo, porque como é que eu posso esperar que todo mundo tenha compaixão com o próximo e deixe de lado o seu ego em prol da comunidade? É muito difícil, sei lá. Difícil, só lá no céu, nenhum Por outro isso que a gente plano. tem que fomentar de outras formas, né? É. Então, quando vem você fazendo esse trabalho na comunidade, no céu, e de fazer de alguma forma diferença na vida de cada um lá dos jovens, das crianças, né? Isso acho que nos alegra a gente de Claro. também promover, né? Acende a luzinha, sabe? Mantém Sim. acesa a esperança. Precisa, né? Que o mundo ainda vai ser melhor um dia, Com né? certeza. Sim. E se não for, o que a gente pode fazer, né? Dentro fazer desse nossa tempo parte, que né? tá. É isso. Vamos É, ser acho aquela que tem. gotinha, né? Sim. Então, eu gosto muito do Sapiens por isso. Que o Sapiens né? Ele fala tudo isso daí. Aham. Trouxe um livro aqui também de luto. Gosto dessa coisa que trabalha com o luto, com Como a que perda. Ressignificando perdas. Esse daqui sim. eu dei até pra Rosana. Sim. Obrigada. É um livro de luto. Gosto muito também desse daqui que fala sobre os relacionamentos entre homem e mulheres. A Prateleira do Amor. Esse daqui acho que até uma tese de doutorado que virou um livro. Que está entre os mais vendidos, também gosto. É mesmo? Ela fala sobre o patriarcado. Eu gosto de leituras assim. Tem um livro que chama o Poder, que chama acho que Patriarcado mesmo, da Gerda. Também é um livro muito bom. Gosto desse daqui, que é ele já até faleceu, Antônio Bispo dos Santos, A Terra Dá, a Terra Quer, que é um quilombola. E aí ele fala sobre a construção. É um livro que ele fala sobre território, sobre favelas. Gosto dessa da Geni, Descolonizando Afetos, que é uma mulher indígena. E aí ela fala sobre as coisas dos relacionamentos. Eu gosto muito de livro que fala... Geni Nunes. Eu gosto muito de relacionamentos, de homem e mulher, todo tipo de relacionamento também, de casal homossexual, homoafetivo, tudo quanto é relação. Eu gosto de relações humanas. Quando fala assim, vamos falar de relacionamento. Eu gosto de livro que fala de relacionamento, de psicologia. Eu gostava muito do Flávio Gicovati, que faleceu, e ele escrevia uns livros de psicologia, né? Eu gostava bastante, li bastante livro dele também. E essa daqui, ela é essa moça indígena, e ela fala disso, dos relacionamentos que não são monogâmicos dentro do território que ela mora, que são relacionamentos não monogâmicos, e ela fala que as pessoas vão caminhar para isso, para no futuro relacionamentos não monogâmicos. Também é um livro de poesia dela, que ela lançou na Bienal. É da mesma? É da mesma, Felizes por Enquanto. Felizes por Enquanto. Porque senão a gente não pega o nome. É verdade, um livro de poesia. Esse é um livro budista. O Despertar do Buda Interior, Lama Surya. Lama Surya. Das, também gosto. É um livro que eu comprei no Sebo. Eu acho que esse daqui nem tem mais para vender. Gosto também muito de, aqui ó, Alain de Botton. Nossa, eu acho esse daqui um escritor suíço. Não conheço. Esse é muito bom. Religião para Ateus. Mas ele tem vários livros. Ele tem um livro também que chama Desejo de Status, que aí ele conta, né, sobre... Ele é tipo antes do Sapiens ele veio, né? Mas ele também conta dessa coisa da marca, das pessoas viverem numa sociedade capitalista, de que você tem que aparecer, de ter que consumir. E aí esse daqui, ele é suíço. Ele teve no Brasil, eles têm aquele School of Life. Sei. Aqui, né, no Brasil. Eles trouxeram outro dia até um escritor aqui, Roman... Não lembro o sobrenome dele, não vou nem saber falar. Mas é um escritor muito bom também. Ele tem uma coisa de educação, né? O School of Life, que é a escola para a vida, né? Que aborda vários temas de amor, vários temas de trabalho. E esse livro dele é muito bom. Do Ailton Krenak, você já leu alguma coisa? Porque também fala essa coisa numa crítica, né? Que é um indígena que fala também dessa coisa do consumo e o quanto que a gente está imerso, né? Nessa coisa capitalista. Eu já acho que eu já li um livro, não lembro se eu já li partes do livro dele, eu tenho lá em casa. Do Ailton Krenak, do futuro, né? De alguma coisa do futuro, o título do livro dele. Sim. Né? Mas ele é muito bom. Ele é um autor igual a Geni aqui. Me lembrou, por isso que eu lembrei dele. Ele é um autor mais ou menos assim. E agora tô lendo esse dessa psicóloga, né? Psicanalista. Ana Sui.
Ana Sui. A gente mira no amor e acerta na solidão. Você falou que você leu esse. Eu já ouvi indicações, mas não li esse. É muito bom. Quando você procura o amor, você encontra a infelicidade. Já dizia o Freud lá. Você busca o amor, mas você encontra a infelicidade. São alguns dos livros, mas igual eu te falei, tem muitos livros. Na minha casa eu tenho mais de 500 títulos lá. Gente, que beleza. E o pessoal fala, uma biblioteca em casa. Uma biblioteca em casa. O pessoal fala assim, mas você já leu tudo isso? Eu falo assim, tô tentando ler. Eu sei, gente, que eu vou morrer, não vou conseguir ler todos os meus livros, mas eu tô tentando. Eu deixo eles lá. Às vezes você vai precisar adotar audiobook para poder ouvir no carro, né? No trânsito. A gente tem essa praticidade hoje em dia, né? A vida tá mais fácil, né? E eu não acho que tem não problema cabe depois, nenhum. daqui a pouco não cabe na sua casa. Não cabe, é verdade, né? Tem o Kindle agora, né? Sim. Mas eu não gosto de ler assim no formato digital, eu gosto de pegar o livro, eu gosto de sentir o livro. Eu sei, muitos falam isso. Eu já passei agora. Dessa fase, né? Não cabe na minha mão, na minha casa, não nas cabe, minhas viagens. Não dá para eu ficar carregando muito livro, assim. Aí o Kindle ou a leitura num tablet, assim, gente, resolve. Eu tenho vários livros, acabou um, eu já emendo no outro, tudo já baixadinho lá, uma beleza. É legal que ela lê, né? Lê bastante. E você lê no escuro, sem incomodar ninguém, sabe? Porque a tela já é iluminada. Eu acho uma beleza. Já superei essa fase. E fica a dica, porque aí eu tô nessa transição, porque eu gosto também do físico. Ela já me emprestou o Kindle, que é mesmo outra vida, é outra vida mesmo. É, bem mais prático. Eu tive um Kindle, mas eu ainda prefiro o livro físico. Eu gosto, eu acho assim, sentir assim o livro, as folhas, eu gosto do livro. Mas é igual você falou, a gente vai acumulando, vai chegar uma hora. Minha mãe fala assim, você vai ter que mudar e deixar os livros morando aqui. É verdade. Vai ter que acontecer isso uma hora, porque eu não sei o que eu vou fazer. Eu gosto dos meus livros, né? E esses livros que você gosta, você costuma também levar lá, indicar pra alguém ou não? Aí já é uma coisa muito... Já é uma coisa, né? Já sou mais egoísta. Lá, cadê a compaixão? Eu sou uma coisa mais... E como é que você faz para conhecer os livros para indicar? Porque a ilusão é que a bibliotecária leu tudo. E não é verdade, assim, você já leu tudo isso daqui? Não é possível. Não é possível. Fora que você tem o seu gosto, seu estilo, mas as pessoas são diferentes. Verdade. Então, como você faz para saber indicar, fazer essa curadoria? Então, assim, quando é criança, assim, adolescente, eu indico mais, a gente conversa, tem uma conversazinha, aí se a pessoa fala assim, eu tô namorando não sei quem, não sei o que lá, eu indico um Pedro Mandeira, A Droga do Amor, eu vou indicando alguns livros, assim, que eu vejo, tem que você gosta, que marcou sua vida. Você conhece ou você dá uma pesquisada, mesmo sem ter lido, para poder indicar? Geralmente eu indico coisas que eu li. Que eu falo assim, nossa, eu li esse livro, é muito bom. Outro dia eu indiquei um do Valcir Carrasco. Nossa. Que era um livro juvenil, assim, que era de uma menina de família classe média, que se envolvia com drogas. E eu achei bem legal, era como se ele contasse uma novela mesmo. Eu indiquei e a menina adorou. Falou assim, nossa, eu adorei esse livro que você me indicou. Então, geralmente, eu gosto de indicar coisas que eu já li. Que isso faz uma diferença muito grande, isso faz uma diferença grande. Mas é igual você falou, é impossível você indicar tudo, que você não vai ter tempo, assim, para ler tudo. Aí, então, tem alguns autores que a gente já sabe que são bons. Por exemplo, assim, quando eu trabalhava no Pinheiros, eu lembrava que o Ken Follett escreve muito bem, que ele é maravilhoso. Que ele tem uma trilogia chamada O Século, que é divino, que todo mundo adorava. Então, geralmente, eu indicava essa trilogia, O Século, que em Follett era assim, você podia indicar de olhos fechados, né? Então, é assim, a gente já vai conhecendo alguma coisa. Esse conhecimento que eu tive de trabalhar num clube, de saber o que as pessoas estavam lendo, né? Aí eu falo assim, bom, Ken Follett, tem também Delfonso Falcones, né, que escreveu Catedral do Mar. Assim, depende do que a pessoa gosta. Geralmente no clube lá, a pessoa gostava muito de viajar. Gostava de história das catedrais, dessas coisas. Então a gente tinha uma linha de leitura que eles gostavam, que era assim, chegava o livro, era tipo assim, opa, vou ler. Mas é variado, desde uma Agatha Christie até assim, o gibizinho para criança. Então você tem que saber o público que você conversa, o que você vai indicar para ele ler, entendeu? Até eu já faço esse tipo de papel hoje em dia. De sem indicação, querer, né? Porque né? as pessoas sabem que lê bastante, que tem a confraria. E aí me pedem, me indica algum livro. Terminei aquele, adorei. Mas assim, eu tenho que conhecer o gosto da pessoa. E eu indico até coisas que eu não gosto. Mas eu sei o estilo daquela pessoa e sei que ela vai gostar daquele ali. Né? Mesmo eu não tendo lido, eu conheço livro pra caramba, assim. Pelo menos de curiosidade, você vai. Isso faz diferença, né? Eu acho. Você vai numa livraria, você pega aquele livreiro que ele já... Muitos eu já fui, que aí você olha, lê, me interessei. Mas aí vem uma pessoa contar... Você já fica com vontade só pelo relato do outro ali, né? Verdade.
Eu lembro que lá no clube tinha uma moça que ela tinha um cachorrinho, ela tinha posto o nome de Ayla, por causa de um livro que ela tinha lido, que era Ayla, Filha das Cavernas. Que é uma Não, e é um livro e é um livro famoso que conta uma trilogia de uma menina. Tem até um filme, acho que não sei se é com a Nicole Kidman, conta de uma menina que vivia lá antes da Idade Média, ali quando surgiu o mundo, na época das cavernas mesmo. E chamava Ayla, e vai contando a trajetória dessa menininha. Tá bom. Tem mais alguma coisa relevante que a gente esqueceu de te perguntar e é importante falar para as pessoas conhecerem? Bom, eu posso falar assim para as pessoas que os livros mudam vidas, né? Eu tô aqui o exemplo, conheço um amigo meu que também é um exemplo de como o livro mudou a vida dele. E são pessoas que vieram de condições assim que jamais chegariam onde chegou que hoje, tinha né? pouco acesso, que né? tinha pouco acesso, que não tinha nem, né? E aí a leitura mudou, e a leitura muda a vida da gente. Ela muda sim. e ela muda para melhor. E assim, é triste a gente ver num país como o nosso a gente perder leitores, né? Eu acho que o governo deveria ter um investimento maior, um cuidado maior com as bibliotecas, né? Cuidar mais das políticas públicas com relação a isso, né? Em relação a, né? Que nem agora tem um Minha Casa Minha Vida, Minha Casa Minha Vida vai ter uma biblioteca, mas é uma biblioteca assim, vai ter um livro, vai ter alguns livros ali, não vai ter uma curadoria de um bibliotecário, não vai ter um incentivo à biblioteca. Sim. Eu acho que assim, a gente devia ter várias bibliotecas boas, que com tudo dentro. Não biblioteca que falta tudo, que desde uma caneta para você escrever, não, biblioteca com tudo, acessível a todos em lugares que, assim, onde não chega essas bibliotecas. Eu gostaria de ter uma biblioteca igual do Parque Vila Lobos dentro das comunidades, com tudo que eles têm direito. A gente também gostaria. Seria, assim, uma coisa, um sonho. Aquela biblioteca dos sonhos dentro desses territórios periféricos. Seria uma coisa muito boa. Eu acho isso. E é isso. O livro muda a vida da gente, né? É verdade. O livro muda vidas, né? E para mim o livro é um paraíso. Meu paraíso é o livro. Eu tenho que ler. Eu gosto de ler, né? Também. Viajar também, através dos livros. É isso. Então tá bom, parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. Excelente. Eu fiquei super curiosa de saber como é que trabalhava uma bibliotecária, como era assim na prática. Então valeu muito você ter vindo contar pra gente, trazer esses livros, muita gente incentivar, né, né, as pessoas que estão nos assistindo. Quem puder, por favor, ajude doando livros para o céu. Eu vou deixar na descrição, como eu já falei. E é isso. A gente fica por aqui. Até o próximo podcast. Obrigada. Obrigada a vocês. Obrigada.